Um ótimo dia a todos os estudantes, pesquisadores, conhecedores das Escrituras e também um forte abraço àqueles que passam pela primeira vez no canal. Hoje nós vamos falar a respeito dos momentos finais dentro daquela grande embarcação. O que aconteceu e até onde ela se repousou. Será que a Bíblia ela fez uso até do nome da grande montanha, ou melhor, daquelas montanhas onde a grande embarcação repousou? Só que antes de falarmos sobre isso, peço que se você não se inscreveu no canal, que se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante, compartilhe esse vídeo e se inscreva no Instagram. Deixe ali a sua pergunta no direct, no WhatsApp ou no YouTube. Eu me chamo Rony Leal, roda a vinheta. Nós vimos nos vídeos anteriores a tristeza de Nimar e Inanna quando os terrestres estavam sendo varridos pela grande inundação. Zecharia Sitchin escreveu de uma forma majestosa como foram aqueles últimos momentos e como essas grandes figuras se sentiram. Mas será que todos os outros Anunnakis sentiram a mesma coisa que elas sentiram? Vamos analisar o que diz as tábuas sumerianas. Em outros navios celestiais, os Anunnakis estavam aniquilados ante a visão daquela desenfreada fúria. Naqueles dias, presenciaram com temor um poder maior que o seu. Desejaram os frutos da terra, tiveram sede do elixir fermentado. Os dias de antigamente, se converteram-se em barro, assim se diziam uns aos outros. Começamos a enxergar uma grande diferença. Enquanto Nimar está triste, está chorando a perda do seu trabalho, das suas crias, dos seus filhos, por assim dizer, daqueles terrestres, os Anunnakis, os Elohims, eles estão preocupados com outra coisa. Eles estão perplexos diante daquela grande inundação. Eles estão ali impotentes porque está vendo que a fúria que está sobre a terra é uma fúria maior do que eles podem produzir. Mas o seu lamento, segundo as tábuas sumerianas, é porque eles não poderiam mais comer o fruto da terra e beber o seu elixir fermentado. A tristeza dos Elohims não era pela perda dos terrestres, mas eles gostavam de um porre, eles gostavam de um vinho, eles gostavam de uma cachaça, e isso tudo estava sendo varrido. A terra simplesmente estava se transformando em barro. Depois que aquela grande onda veio lambendo e varrendo toda a terra, dado um período, a água desabou do céu. E o interessante é que a água foi com tamanha quantidade que Zecharia Sitchin diz da seguinte maneira: desatou um aguaceiro do céu à terra. É totalmente evidente que a Bíblia, o livro de Gênesis, ele fez uso dos contos sumerianos. É evidente, nós já vimos falando sobre isso nos outros vídeos, que a Bíblia ela tenta de alguma forma tirar aquele conto politeísta para se agregar ao seu conto monoteísta. E desta maneira, será que partes, detalhes sobre o que aconteceu no grande dilúvio, será que ela também fez uso de um plágio sumeriano? Vamos analisar o que o livro de Gênesis, no capítulo 7, versículo de 10 a 12 diz. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Reparamos o que o versículo 10 diz. Ele diz que veio sobre a terra as águas do dilúvio. Isso não é novidade nenhuma, desandar, mas o que muitas pessoas não sabem e às vezes não leem é que acreditam que as águas do dilúvio foi simplesmente a chuva. Vamos analisar o que o versículo 11 e 12 diz. As tábuas sumerianas contam que aquele grande dilúvio simplesmente se deu quando aquele gelo foi deslocado da parte gelada da terra, ali bateu sobre as águas, produziu aquela grande onda que veio varrendo junto com o vento, lambendo toda a terra.
E logo depois que a terra produziu a sua onda, que deu as suas águas, é que desandou as águas do dilúvio. Repare o que o versículo 11 e 12 diz. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. Então, segundo a Bíblia, primeiro veio as águas da terra, o que ela chama as águas do grande abismo. E logo depois foram que as janelas dos céus se abriram. Uma cópia feita de registros sumerianos há mais de 1000 anos antes do livro de Gênesis. Aí eu te pergunto, o livro de Gênesis é uma inspiração ou ele é uma cópia de manipulação religiosa para os tempos comuns? E o livro de Gênesis deixa claro até a forma cronológica dos acontecimentos e os dias que as chuvas caíram. Só que as tábuas sumerianas, elas nos dão uma pista muito interessante sobre o nível das águas. Assim diz as tábuas sumerianas. De suas posições elevadas, os Anunnakis olhavam para baixo. Onde uma vez houve terra firme, agora havia muita água, e onde uma vez houve montanhas que elevavam seus picos até os céus, seus topos eram agora como ilhas nas águas. Notaram algo? Vamos ver o que a Bíblia fala no livro de Gênesis, capítulo 7, do 19 ao 22. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a face da terra e cobriram todos os altos montes que haviam debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoavam a terra, e de todo homem. Tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Conseguiram notar uma diferença? A Bíblia diz que a água cobriu tudo o que havia sobre a terra. Ela cobriu os montes mais altos. E além de cobrir, segundo ela, matou tudo o que havia vida sobre a terra. Mas repare um detalhe muito interessante. O escritor do livro de Gênesis, ele tira o fato histórico e coloca a sua posição. Ele diz que as águas se elevaram ainda 15 côvados acima dos montes mais altos. Ou seja, as águas se elevaram 9,9 metros acima dos montes mais altos. Uma casa com 3 pavimentos. Aqui as tábuas sumerianas dizem que as águas não cobriram todos os montes da terra. A Bíblia já diz que as águas cobriram. Será qual que é a verdade? Será qual tem a razão? Nós vamos ver nos próximos vídeos, até dentro da própria Bíblia, que as águas não cobriram todos os montes, que as águas não mataram todos os seres viventes. Depois desse período de chuva de 40 dias e 40 noites, Zilsudra abre aquela portinhola ali em cima, aquela janelinha, para ele dar uma olhada ao redor. Tudo estava alagado. Assim diz as tábuas. Depois dos 40 dias, Zilsudra abriu a portinhola da embarcação para inspecionar os arredores. Era um dia luminoso, soprava uma suave brisa. Completamente sozinha, sem nenhum outro signo de vida, a embarcação cabeceava sobre um vasto mar. A humanidade, tudo o que vivia, foi varrido da face da terra. Ninguém, salvo nós, sobreviveu. Mas não há terra firme sobre a que pôr o pé. Assim disse Zilsudra a seus parentes, enquanto se sentava e lamentava. Aí você pode dizer assim, mas você acabou de falar que existia vida sim, que não matou todo mundo. E como que agora você lê dentro das tábuas sumerianas que acabou-se a vida na terra e que só sobrou os dois? Devemos reparar que o escritor das tábuas, ele falou aquilo que Zilsudra viu. Ele disse que Zilsudra olhou por cima daquela grande embarcação, só viu água e ele se lamentava junto com seus parentes, dizendo que tudo acabou, que não há vida, que somente eles estão com vida. Essas foram as palavras que Zilsudra deu à sua família enquanto ele via somente um grande mar.
E depois desse lamento que Ziusudra deu à sua família, aqueles que estavam ali, Zerharia Sitchin, ele traduz o seguinte: então Ninagal, nomeado por Enki, dirigiu a embarcação para os picos gêmeos do Arrata, fez uma vela para ela, para o Monte da Salvação, levou a embarcação. Agora aquele grande submersível, ele vira um barco à vela. Ninagal faz ali velas, coloca sobre ele e pilota ele, dirige ele até os picos gêmeos do Arrata. Mas será que isso também a Bíblia fez uso dos contos sumerianos? Vamos ver o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 8, versículo 4. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas do Ararat. Aí eu te pergunto, é plágio ou não é? E assim que a grande embarcação chega ali naquele monte da salvação, aos gêmeos do Arrata, Ziusudra pega um corvo, uma andorinha e solta. Diz as tábuas que eles vão, dão uma volta e retornam novamente para a arca. Ziusudra vai e pega uma pomba. E aquela pomba vai durante aquele dia e quando ela volta com um ramo de árvore. Naquele momento, Ziusudra já sabia que havia terra seca. As águas já tinham abaixado, elas já estavam minguando e as terras já estavam aparecendo e ele espera um pouco mais até sair da grande embarcação. E o que, segundo o livro de Gênesis, Noé pega um corvo, solta, esse corvo também vai e volta. E depois ele solta uma pomba, a pomba também vai e volta. E depois que mais uma vez ela vai, ela traz um ramo de oliveira. E depois que ele espera mais alguns dias, ele chama sua família quando ele recebe uma ordem. E assim diz as tábuas sumerianas: elogiemos ao Senhor Enki. A ele demos obrigado. Disse-lhe Ziusudra, juntou pedras com seus filhos, com elas construiu um altar. Depois acendeu fogo sobre o altar, fez um fogo com incenso aromático. Uma ovelha sem mancha escolheu para o sacrifício e sobre o altar ofereceu a ovelha a Enki como sacrifício. Ziusudra vai, constrói um altar, acende fogo sobre o altar e ali ele elogia e agradece o Senhor Enki queimando uma ovelha. Repare bem, ele não adora, ele elogia e agradece a salvação que aconteceu graças ao Senhor Enki. Noé, por sua vez, assim que ele sai da arca, ele também oferece um holocausto ao Senhor. Aqui eu quero abrir uma ressalva para dar um gostinho do próximo vídeo. A Bíblia diz que Deus se encontra com Noé, manda Noé sair da arca e ali Noé faz um holocausto. Só que as tábuas sumerianas dizem que Ziusudra só se encontra com Enki logo após ele fazer um holocausto. Existe aí uma diferença. Teria alguma forma de saber se o autor do livro de Gênesis ele comprimiu os deuses das tábuas sumerianas para transformar em um único Deus e fazer esse paralelismo tornar monoteísta? Existe. Quando Ziusudra recebe a ordem para sair da arca, quem dá a ordem para ele é Ninagal. Ninagal, ele é um Elohim. Isso nós já vimos nos próximos vídeos, não vamos entrar aqui nesse detalhe. Quando Noé recebe a ordem para sair da arca, as traduções em hebraico, ela diz que Elohim deu esta ordem para que Noé saísse da arca. Só que lá na frente, quando Noé apresenta o holocausto e esse holocausto ele sobe às narinas do Senhor, não é Elohim que recebe, e sim o tetragrama. É aquele que coordena acima de todos os outros Elohims. Exatamente como se fosse Eliu, o senhor do mandado, que controla sobre todos os outros Elohims. Funcionando assim, foi Ninagal que assim que a arca ela se encontra no Monte Arrata, ele diz que já estava no Monte da Salvação. E logo depois ele fala para Noé sair e ele abre a porta para que Noé saia. Só que isso nós vamos ver em detalhes nos próximos vídeos. E não vamos ver só isso. Nós vamos ver as diferenças religiosas das diferenças históricas das tábuas sumerianas. Aquilo que realmente a Bíblia copiou de uma forma correta e aquilo que se colocou
um dedinho religioso. Não percam os próximos vídeos, porque agora nós vamos começar a colocar os pingos nos is. Eu vou mostrar para você, dentro das Escrituras, como o escritor do livro de Gênesis comprimiu Ninagal, Enki e colocou Enlil como o Senhor do mandado. Todos eles estão no livro de Gênesis, maquiados de uma forma sutil. E todos aqueles que mandaram as suas perguntas, nós vamos entrar também nesses detalhes respondendo às perguntas. Não percam os próximos vídeos. E com isso eu te peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante, compartilhe esse vídeo e se inscreva no Instagram. Deixe ali a sua pergunta no direct, no WhatsApp ou no YouTube. Eu me chamo Rony Leal. Um grande abraço e até a próxima.